Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, será de matemática e será a correção das atividades que vocês fizeram no livro didático do tema Tópicos de Geometria, ok? Então você vai precisar do seu livro didático para fazer a correção dessas atividades que vocês fizeram essa semana. Beleza, turma? Então pega seu livro, pega seu lápis e borracha e vamos corrigir as atividades de hoje. Iniciando pela atividade do livro didático na página 126, que é esta primeira questão. Ligue cada objeto à representação do sólido geométrico que lembra. Um sólido geométrico que lembra a vela é esse, o cilindro, né? Parece com a vela. Que lembra esse chapeuzinho de aniversário é o cone. Que lembra o globo terrestre é a esfera. Que lembra esse enfeitezinho aqui, né? É a pirâmide. Que lembra o dado é o cubo. E que lembra, acho que isso aqui é um tijolo, é o paralelepípedo. Ok? Então essa é a resposta certa. Segunda questão, na mesma página. Cada um dos objetos abaixo lembra um sólido geométrico. Escreva o nome desse objeto. Eu tenho aqui uma bola. Essa bola lembra que sólido geométrico, gente? Eu quero o nome. Muito fácil. Lembra uma esfera, que é um corpo redondo, não tem aresta, não tem vértice, né? Não tem linha, não tem nada. Só face, curva e arredondada. A letra B, eu tenho um tijolo, que lembra um paralelepípedo retângulo, né, gente? A letra C, eu tenho um copo com água que vai lembrar um cilindro, ok? E a letra D de dado, eu tenho aqui, né, aquele cubo mágico, acho que é esse o nome, que lembra um cubo, não é verdade? Aí eu tenho dois sólidos geométricos que são poliedros, que têm linhas retas, né, tem faces planas, cantinhos que são as arestas, as vértices, e tenho dois que são corpos redondos, que têm faces curvas e arredondadas. Não é verdade? Vamos agora para a página 128, mais uma atividade. Primeira questão. Nessa figura que representa um cubo, cada aresta visível está indicada por uma letra. Então aqui eu tenho o cubo e cada aresta está indicada como uma letra. A primeira coisa que você tem que lembrar é o que é aresta. Lembrem-se, arestas são as linhas formadas pelo encontro de duas faces planas. Por exemplo, essa face plana aqui, quando se encontra com essa, forma essa linha. Essa face, quando se encontra com essa, forma essa linha. Essa, quando se encontra com essa, forma essa linha. E assim por diante. Cada linhazinha dessa aqui é uma aresta. Aí vem a pergunta, letra A. Qual aresta é o encontro das faces verde e vermelha? Então, quando a face verde se encontra com a face vermelha, forma essa aresta aqui, essa linha, que é a linha A, né, gente? Aresta A. E quando se encontra a vermelha e a amarela, essa face com essa amarela forma essa linha aqui, ó, que é a linha ou a aresta E. E a verde e a amarela? Verde com a amarela vai formar essa linha aqui, que é a aresta B. Viu como não é difícil? É só lembrar que arestas são as linhas. E quantas arestas não estão visíveis? Gente, vocês estão vendo que essas linhas aqui você está conseguindo ver. Mas por trás tem outra linha. Aqui vai ter uma linha que desce para cá. Uma, né? Uma que vem para cá, duas. Outra que vem para cá, três. Então tá faltando, não tá dando para ver, 3 arestas. Aí vai formar o cubo bem direitinho. Beleza? Página 129, segunda questão. Observe ao lado a figura que representa uma pirâmide e responda às questões. A. Quantas faces a pirâmide representada tem? Gente, faces são as partes planas, né? Então nós vamos contar as faces dessa pirâmide. Olha, eu tenho essa facezinha aqui, ó, esse triângulozinho aqui que está formando. Depois eu tenho essa face aqui, duas. Depois eu tenho essa aqui de baixo, que é um quadrado, 3. E tenho essa daqui. Ah, não, desculpe. Essa daqui que eu contei é essa aqui, ó.
3. Aí a 4 é que é essa de baixo, o quadrado. Né? E tem essa daqui, da frente. 5 faces, certo? E quantas arestas essa pirâmide tem? Arestas são as linhas, né, gente? É só eu riscar aqui as linhas que eu vou saber. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, as linhas verticais, as horizontais. 5, 6, 7 e 8. Então ela tem 8 arestas. E quantos vértices? Vértices são os cantinhos. Eu tenho daqui de cima, tenho um embaixo 2, mais outro 3, mais outro 4 e mais outro 5. 5 vértices. Essa pirâmide ela é formada por 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. É uma pirâmide de base quadrada. Confirme sua resposta manuseando um objeto que lembra uma pirâmide. Então, se você tiver um objeto em casa que lembra essa pirâmide aqui, você vai manusear e vai contar. Seria mais fácil, né? Mas aqui é só caso haja esse objeto em casa. Terceira questão. Observe ao lado a figura que representa um prisma triangular e responda às questões. Quantas faces o prisma triangular representado tem? Do mesmo jeito da questão anterior, só que agora aqui é um prisma, não é mais uma pirâmide. Vamos contar as faces. Eu tenho esse triângulo aqui de cima, que é a base, 1. Esse outro triângulo embaixo, a outra base, 2. Aí eu vou ter esse lado aqui, certo? Ó, que é um retângulo. Depois vou ter esse outro lado aqui, dá 4. E depois vou ter esse retângulo aqui grande, de baixo, 5. Ele tem 5 faces também. Tem gente que chama isso aqui de pirâmide. Não é pirâmide, isso aqui é prisma. Pirâmide só tem um cantinho em cima. Aqui eu não vou ter, né? Eu vou ter 2 bases. A pirâmide também só tem uma base. O prisma tem 2 bases. E quantas arestas esse prisma triangular tem? Arestas, vocês já sabem, são as linhas. Vamos contar as linhas. Olha, 1, 2, 3. São as linhas verticais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 arestas. E quantos vértices? São os cantinhos. Ele tem um cantinho em cima, 2, 3. Embaixo ele vai ter a mesma quantidade. 4, 5, 6. Por que é a mesma quantidade? Porque ele tem 2 bases iguais. Então ele tem 6 vértices. Esse prisma triangular ele tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Se você tiver um objeto desse parecido com esse para você manusear e contar mais fácil, melhor ainda. Por enquanto não temos, né? Quarta questão. Observe a representação dos sólidos geométricos abaixo. Eu tenho aqui 4 sólidos geométricos. A pergunta é: qual é a cor das figuras que representam o sólido que tem 6 vértices? Qual é desses sólidos aqui? Aí você vai botar só a cor dele aqui, que tem 6 vértices. Lembre-se, vértices são cantinhos. Então eu tenho aqui, olha, um cantinho, 2 cantinhos, 3, 4, 5, 6. Eu já sei que o sólido amarelo tem 6 vértices. Será que esse aqui tem também? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe por que ele tem? Porque ele é esse mesmo aqui. Esse aqui é um prisma triangular, que também é um prisma triangular. Ele só está colocado de maneira diferente. Esse está na horizontal, deitado, e esse está em pé, segurando-se na base. Aqui é um paralelepípedo. Se eu contar as vértices, vai ter 1, 2, 3, 4 em cima, mais 4 embaixo, 8. Não tem 6. Aqui é um prisma pentagonal. Ele tem 5 numa base e 5 na outra. Vai dar 10. Então, quais são os que têm 6 vértices? Sólidos amarelo e lilás. São esses dois. E 15 arestas? Desculpe. Arestas são as linhas. Quem vai ter 15 arestas? Turma, aqui não tem 15 linhas. Nós já vimos, né? Ele vai ter 3 linhas aqui na horizontal, mais 3 aqui, 6, mais 3 aqui, 9. Esse aqui é o mesmo daqui, tem 9. Esse aqui ele vai ter 4 linhas aqui nessa base, 4 embaixo dá 8, 9, 10, 11, 12 linhas, não é 15. Só sobrou esse, vamos ver se é. São linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós contamos as bases. Agora vamos na horizontal. 11, 12, 13, 14, 15. 15 arestas, 15 linhas. Então é o sólido azul. E 5 faces? 5 faces. Turma, eu já sei
que esse aqui não vai ter 5 faces, porque ele tem uma base, 2 bases. Ele é um prisma pentagonal, então ele tem 5 faces aqui na lateral, mais 2, 7. Já descarta. O paralelepípedo também não, olha. Ele tem uma base em cima, outra base embaixo, 2, 3, 4, 5, essa lateral, mais essa 6. Ele tem 6 faces, então não é 5. Vai sobrar esses daqui. Se um tiver, o outro também, porque é a mesma coisa. Uma base, 2 bases. São 2 faces. Aí tem esse retângulo aqui, 3. Esse retângulo aqui de trás, 4. E esse retângulo aqui de baixo, 5. Esse aqui não é a mesma figura, só está muda de formato? Então, é esses dois aqui. Ah, vamos contar, né? 1, 2, 1, esse dali, 2, esse aqui, 3, esse da frente, aí agora as bases, 4, 5. Do mesmo jeito aqui, ó, as bases, 2, aí nós temos esse desse lado, esse desse outro 4 e esse aqui da frente 5. Então é os sólidos amarelo e lilás. A professora, ninguém usou o verdinho? Não, não foi preciso usar ele, tá? Atividade da página 130, continuação, quinta questão. Observe os sólidos geométricos representados abaixo. Tenho 4 sólidos geométricos aqui, agora complete o quadro. O quadro, ele tem o nome dos sólidos geométricos, aí você vai para completar os números de faces, que é as partes planas, o número de arestas, que são as linhas, e o número de vértices, que são os cantinhos. O prisma triangular, que é esse aqui, ele está dizendo que tem 5 faces, 9 arestas. E vértices, ele vai ter 6. Ó. Vértices são os cantinhos, olha. Tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E o cubo, ó, não tem nada. O cubo face, eu tenho 6 faces. Essa facezinha de baixo, a de cima, desse lado, desse outro, já dá 4. Aqui a da frente 5, a lá de trás 6. E as arestas, 12. Por quê? Porque tem, olha, uma linha, 2, 3, 4 embaixo. Em cima tem as mesmas 4, 8. Aí as laterais, 9, 10, 11, 12. E as vértices, que é os cantinhos, 1, 2, 3, 4 cantinhos em cima, e embaixo vai ter mais 4, então são 8 vértices. A pirâmide, ele está dizendo que ela tem 5 faces, já está dizendo, eu não vou contar mais. 8 arestas, falta as vértices, que é os cantinhos. Tem um cantinho em cima, logo da resposta, 5, né? Um cantinho em cima, como ela é uma pirâmide de base quadrada, tem 4 cantinhos embaixo. 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. E o paralelepípedo? Turma, o paralelepípedo, que é esse, ele não colocou nada também. Vamos contar as faces do paralelepípedo. Ele tem essa face de baixo, a face de cima, 2. Essa lateral, 3. Essa daqui, 4. Essa frente aqui, 5. E a lá de trás, 6. 6 faces. E arestas, que são as linhas. Tem, olha, uma linha aqui, 2, 3, 4. Então, em cima, que é do mesmo jeito, ele vai ter mais 4, dá 8. Mais essas linhas laterais, 9, 10, 11, 12. 12 linhas, arestas. E vértices vai ter 8. 1, 2 cantinhos, 3, 4 em cima, embaixo tem mais 4. 4 mais 4 são 8. Perceberam que é a mesma coisa do cubo? É a próxima pergunta. Quais são as características comuns que você observa entre o cubo e o paralelepípedo? E quais características diferentes? Converse com os colegas e professores. Gente, aqui é uma resposta pessoal. A resposta que você tiver colocado vai valer. Porém, é o seguinte, eu quero que vocês percebam que o cubo e o paralelepípedo, eles têm o mesmo número de faces, o mesmo número de arestas e o mesmo número de faces. Então, isso é uma característica comum, né? Ele tem 6 faces, cada um tem 12 arestas, cada um tem 8 vértices. É comum. Mas o que é diferente neles? O cubo, ele é todo feito, né, de quadrados. Então, ele fica bem quadradinho, né? Partes iguais. Enquanto que o paralelepípedo, ele não é todo feito de quadrado, ele tem retângulos e quadrados. Então ele fica diferente, desproporcional do cubo, mas as dimensões são as mesmas, as faces, as arestas e as vértices. Isso é comum e o que é diferente é o formato deles. Beleza? Sexta questão. Vamos ver o que é que fala na sexta questão. Qual dessas peças falta na figura ao lado para montar um cubo? Explique aos colegas como você pensou para responder. Você está vendo aqui que está quase formado um cubo. Quando eu colocar uma peça aqui, vai fechar e vai formar o cubo. Qual é a peça, gente? Será a peça 1?
Gente, eu posso mexer imaginar e mexer com a peça. Se eu botar essa peça 1 aqui, vai ficar faltando um buraquinho aqui. Se eu botar ela aqui, fica faltando esse buraquinho aqui. Então não é a 1. A 2, veja que está bem desproporcional. Olha, tem duas peças aqui em cima que não se encaixa aqui em canto nenhum. A 3 também não. Você pode até pensar, mas se eu virar ela para esse lado aqui, eu coloco essa pontinha aqui e essas duas aqui. Não, porque tem essa aqui do meio, ela não vai encaixar em cima dessa daqui. Então não dá a 3. Será a 4, hein? A 4, se eu colocar esse daqui aqui, eu acho que não tem aqui atrás, então vai ter um aqui atrás também, porque você tem que pensar o que é que tem aqui atrás. Vai bater aqui. Deixa eu ver. Não, peraí. A 4, gente, eu vou colocar essas duas aqui, eu vou virar. Vou virar ela de cabeça para baixo, do jeito que está aqui, e vai encaixar essa ponta aqui, e essas duas aqui vai encaixar aqui perfeitamente. O professor já ia vacilar aqui, né? Talvez seja a 4, vamos ver se tem outra. A 5 não dá por quê? Ele tem essas duas pecinhas da frente, né? E tem essas duas aqui. Aqui encaixa uma, encaixaria essa, mas essa aqui ia bater em cima dessa, então não encaixaria. Certo? Essa aqui é essa mesma peça aqui, gente. A 5 é a mesma 6, só mudou de posição. E a 7 também não encaixa de jeito nenhum, certo? Aliás, ela encaixaria aqui, aí ia sobrar essa peça aqui para cima, ou se ela botasse ela aqui, ela ia sobrar uma peça para cima. Então, realmente, a peça que falta aqui é a peça 4. Agora, é pessoal, você vai dizer como foi que você, né, pensou. Eu pensaria desta forma, entendeu? Vamos agora para a atividade na página 132. Ligue cada figura geométrica à planificação correspondente. Vocês aprenderam no conteúdo, na explicação, que planificação é esse sólido geométrico aqui desmontado ou antes de ser montado. Então eu quero saber, essas planificações pertence a qual sólido geométrico? Aqui já está as respostas, né? O cubo é esse aqui. Quando eu desmonto o cubo, né, que tem 6 faces, vai ter essas 6 facezinhas aqui, ó, 4, 5, 6. Certo? Quando eu desmonto aqui o prisma triangular, vai ter essa parte aqui. Pode ser que alguém tenha marcado aqui, porque pensa que isso aqui é uma pirâmide. Isso aqui não é pirâmide, gente. Tem duas bases, ó, uma base e duas. Pirâmide só tem uma base embaixo, em cima é um cantinho. Então tá aqui as duas bases do prisma, essa e essa. E essa aqui é o corpo, certo? Agora a pirâmide sim, a base triangular e mais 3 triângulos, que são os triângulos que formam aqui, né, para fechar o cantinho. Ok? Segunda questão na mesma página. Qual das figuras abaixo não representa a planificação de um paralelepípedo? Marque um X. Olha, paralelepípedo, ele parece o cubo, tem as mesmas dimensões, mas é formado de retângulos, né? Pode até ter quadrados, mas não são todos quadrados. A gente até viu a diferença. Então isso aqui, gente, é um paralelepípedo. Aqui também é um paralelepípedo, olha, retângulos e um quadrado. Ele quer o que não representa um paralelepípedo. Olha, paralelepípedo não tem triângulo, gente. Então aqui é um prisma triangular. Se é um prisma triangular, não é retângulo. O que não é retângulo é essa pecinha, é essa planificação aqui. Escreva o nome das figuras geométricas correspondente a cada uma das planificações a seguir. Ele quer o nome do sólido geométrico que, se eu montar essas planificações, vai formar. Se eu montar essa planificação aqui, gente, vai formar um cubo, porque aqui é todo feito de 6 quadrados. Na hora que eu fechar a caixinha, forma cubo. E essa daqui, que parece assim um foguete, um lápis, sei lá o que é. Isso aqui, gente, é um prisma de base triangular. É esse mesmo aqui. Veja que tem outra planificação desse mesmo prisma. Tá aqui os 2 triângulos, ó. E tá aqui os 3 retângulos. Só de maneira diferente, mas se você montar, vai formar o mesmo prisma triangular. E aqui, gente, aqui eu já sei que é uma pirâmide, porque só tem uma base, olha. Aqui em cima vai ser um cantinho. Se ela tem 4 lados, vai ser uma pirâmide de base quadrada. Ok? Página 133. Primeira questão. A planificação ao lado corresponde a qual sólido geométrico? Marque com um X. Está aqui a planificação, que tem 2 círculos e um retângulo grande. Se tem círculos, tu já sabe que vai ser um corpo redondo. Então, tu elimina
o que tiver aqui de poliedro, que tem linhas retas. Aqui está todo cheio de linha reta, é um prisma, já não tem perigo de ser esse. Aí vai sobrar o cilindro, o cone e a esfera. A esfera ela é toda curva, certo, gente? Não tem a planificação da esfera. Então, já descarta a esfera também, só sobrou o cone e o cilindro. Aqui na planificação tem 2 círculos. No cone só tem um círculo, a outra é um cantinho. Então já descartou o cone, sobrou o cilindro, ó, 2 círculos. E cadê esse quadrado, esse retângulo, professor? Esse retângulo, quando eu fecho ele em forma de curva, vai formar esse corpo aqui do cilindro. Então a resposta certa é o cilindro, ok? Vamos agora para a página 135. Primeira questão. Artistas plásticos e artesãos costumam utilizar desenhos que lembram figuras geométricas planas em suas obras. Conheça um pouco desse trabalho observando as imagens a seguir. Aí aqui eu tenho uma pintura indígena simbolizando o peixe, né? Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Certo? Aqui é simbolizando o peixe, é uma pintura indígena. Veja que tem formas geométricas aqui, né, gente? Nessa mesma página eu tenho essa outra figura aqui, que é Sobre os Pontos, que é uma pintura feita a óleo, sobre tela, tal, do Museu Nacional de Paris, na França, que tem também formas geométricas. Vamos agora às perguntas sobre essas duas obras de artes. A. Quais figuras geométricas planas você reconheceu em comum nas duas obras? Primeira coisa que meus queridos precisam lembrar é que a palavra em comum quer dizer que aparecem nas duas obras. Ou seja, em comum é porque tem nas duas obras. Vocês viram lá essas figuras aqui? Quadrados, tem quadrados lá nas duas obras, tem retângulos nas duas obras e tem triângulos nas duas obras. Certo, gente? Letra D. Desenhe no caderno uma figura geométrica plana que você identifique em apenas uma das obras. Eu não vi nenhum aluno fazendo correto essa letra aqui. Aquela que vocês fizeram no caderno. Eu acho que não teve nenhum. Sabe por quê? Porque ele pede aqui que é na figura geométrica plana que você identifica que estava em apenas uma obra, ou seja, que só tinha em uma daquelas fotos, que não tinha na outra. Aquela primeira foto indígena tinha triângulos, tinha retângulos, tinha quadrados, né? Mas não tinha círculo. E lá na segunda tinha círculo, mas não tinha na primeira. Então é um círculo, gente. Então tu tinha que desenhar essa figura aqui no teu caderno. Certo? Círculo. C. Faça carimbos coloridos com as superfícies planas. Gente, aqui é pessoal. De embalagens que lembrem sólidos geométricos e crie suas obras de arte. Eu acho que algumas pessoas fizeram foi isso aqui no caderno, essa questão. Certo? Aqui vocês iriam fazer obras de artes, né? É pessoal. Página 136, mais uma atividade. Podemos dizer que a figura ao lado é um quadrilátero? Converse com os colegas e o professor. É um quadrilátero, gente, isso aqui? Vocês vão se lembrar da aula, das explicações do professor, que eu disse que quadrilátero são figuras planas que têm 4 lados. Esta figura tem 4 lados? Vamos contar? 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Tem não. Então ela não é quadrilátero não, ela é um pentágono. Penta vem de 5, então ela não é quadrilátero. A resposta é não, pois a figura tem 5 lados. Eu espero que vocês tenham acertado. Porque quem respondeu sim, não sabe o que é um quadrilátero ainda. São figuras que tenham 4 lados. Página 137, continuando. Contorne as imagens que lembram quadriláteros. Acabamos de ver. Quadriláteros são figuras de 4 lados. Olha só, eu tenho aqui esse quadradão aqui, tem as janelas que são quadradas, né? Então aqui é quadrilátero. E tenho essa placa, que se eu virar aqui, ela é um quadrilátero, ela também tem 4 lados. E por que eu não circulei o triângulo? Porque o nome já diz, tem 3 lados. E a estrela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. E aqui a placa em forma de círculo não tem nenhum lado. E essa outra placa, pare, em forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. É um octágono. Aqui é o decágono. Então, as únicas que eram quadriláteros eram essas duas. Beleza?
Terceira questão, marque com um X os triângulos representados abaixo. Triângulo é diferente de quadrilátero. Quadrilátero tem 4 lados, triângulo, a própria palavra já diz, triângulo tem 3 lados. Então o que é triângulo aqui? Isso aqui é triângulo, tem 3 lados. Aqui tem 4 lados, é quadrilátero, aqui tem 4 lados, é quadrilátero, aqui tem 4 lados, é quadrilátero. Embora que aqui mude o nome. Que aqui tudo é triângulo, mas aqui é um quadrado, aqui é um losango, aqui é um trapézio, mas tem 4 lados. A característica de lado é a mesma. E aqui é triângulo também, 1, 2, 3 lados. Você vai marcar a primeira e a última, que são triângulos, o resto são quadriláteros. 4. Observe a figura geométrica representada abaixo. Está aqui ela. Agora complete a frase. Esta figura geométrica tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. E quantos vértices? Vértices, tu vai lembrar lá do sólido geométrico, é cantinho. 1, 2, 3, 4. Vai ter 4 vértices. Ela pode ser nomeada como quadrilátero, porque ela tem 4 lados. Isso é uma característica dela, porque o nome dela mesmo é um paralelogramo, que também tem 4 lados. Então, as figuras de 4 lados, elas têm nomes diferentes, elas têm características de 4 lados, mas os nomes diferentes, ó, cubo é o sólido geométrico, aqui é quadrado, losango, trapézio, paralelogramo, tudo tem 4 lados. Página 138, quinta questão. Alguns quadriláteros podem receber nomes especiais de acordo com suas características, foi o que eu acabei de falar. Vejam os quadriláteros representados a seguir. Olha, eu tenho aqui o quadrado, né? Quadrado, ó, com os ladinhos iguais. O retângulo, que também é quadrilátero, também tem 4 lados, mas esse lado aqui é igual a esse e diferente desse daqui, né? Aqui eu tenho o trapézio, que tem os lados diferentes, certo? E tem o paralelogramo, aquele que a gente acabou de ver também, né? Que tem esses ladinhos para um lado, esse aqui para o outro, né? Então, todas as 4 figuras aqui são quadriláteros, todas têm 4 ladinhos. Mas, porém, o nome delas são diferentes. Quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. Vamos ver o que é que pergunta sobre essas figuras. Agora responda às questões. Qual desses quadriláteros tem os 4 lados do mesmo comprimento? Gente, é o quadrado, que o mesmo tamanho que é um lado é os outros. Eu não posso falar a mesma coisa do retângulo, que é diferente os tamanhos, nem do trapézio e nem do paralelogramo. Que diferenças você observa entre o quadrado e o retângulo? É a mesma diferença que você observa entre o cubo e o paralelepípedo que a gente já viu hoje. Só que lá é sólido geométrico, aqui é figura geométrica. Né, gente? Somente o quadrado tem os 4 lados com o mesmo comprimento. Enquanto que o retângulo ele tem 2 pares de lados iguais. Né? Um lado, o que fica desse lado. Pronto, esse aqui é um retângulo. Ó. Esse verde aqui é um retângulo. Esse lado é igual a esse. Esse é igual a esse, mas esses dois são diferentes desses dois. Se fosse um quadrado, ele teria os 4 lados iguais. Então, somente o quadrado tem os 4 lados com o mesmo comprimento, o retângulo não. C. Você conhecia o trapézio e o paralelogramo? Converse com seus colegas e o professor. Aqui é pessoal, só se você, você responde aí se conhecia sim ou não. Porque geralmente a gente conhece o quadrado, o círculo, né, o triângulo, talvez o retângulo, mas eu acho que o paralelogramo e o trapézio talvez vocês ainda não tivessem visto. Em sua opinião, das figuras representadas acima, o que o paralelogramo tem de diferente do trapézio? Resposta pessoal, mas se tu observar lá o trapézio e o paralelogramo, eles têm os lados deles são diferentes dos outros, né? O paralelogramo ele é parecido um pouco com o retângulo. Ele tem 2 lados iguais, depois os outros 2 igual a outro, enquanto que o trapézio, os lados dele, tudo, só tem 2 lados iguais, os outros são diferentes. Observe os elementos do espaço à sua volta. Cite aqueles que lembram um quadrilátero, também é pessoal. Você vai olhar aí à sua volta e olhar o que é que tem de objetos de 4 lados, que é quadrilátero. Tem a porta, né? Tem a mesa, a parede. Tem vários objetos na casa de vocês. Tem uma bandeja. O que mais? Vão se lembrando aí? A pia, né, gente? Tem muita coisa. A cama, a janela, tudo são feitos de quadriláteros. Mas aí é pessoal, cada um vai colocar o que está vendo. Ok, meus queridos?
Vamos para a página 140. Mais uma atividade. Observe o triângulo representado na malha ao lado. Aqui, na malha triangular. Essa malha não é quadrada, é a malha triangular, né? Que é toda cheia de triângulozinhos. Agora observe os triângulos representados nas malhas abaixo e marque com um X aqueles que têm a mesma medida do triângulo ao lado. Gente, era só tu procurar aqui nesses triângulos o que tem essa mesma quantidade de triângulos aqui, olha. Um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui tem 9 triângulos. Tu ia olhar aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui tem 9 triângulos. Vou marcar um X. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Não, ele é triângulo, mas tem que ser dessa mesma dimensão aqui. As mesmas medidas. Esse aqui só tem 4. Aqui tem 9 triângulos. Então não marca esse. Teve gente que marcou. Aqui é o mesmo desse, só está virado ao contrário. 1, 2, 3, 4. Esse é esse mesmo aqui, gente. Está na cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marca também. Esse daqui é esse aqui de cabeça para baixo, de ponta para baixo. Esse aqui é esse mesmo aqui do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. E esse, de cara, sem precisar tu contar, tu tá vendo que ele tem mais triângulo do que aquele. Então ele não é o mesmo jeito desse. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu só quero um com 9 triângulos. Então só esses dois aqui. Teve gente que marcou mais. Ok? Segunda questão. Na malha quadriculada, aliás, aqui está dizendo malha quadriculada, mas é triangular, viu? Acho que é raro aqui. No livro mesmo. Abaixo. Represente dois quadriláteros com as mesmas medidas do representado ao lado, mas em diferentes posições. Olha, ele quer que tu represente aqui nessa malha aqui embaixo quadriláteros, ou seja, uma figura desse mesmo jeito aqui, só que numa posição diferente. Aqui ela está na horizontal, né? Está apontando aqui para o lado direito, certo? E um outro lado aponta para o lado esquerdo. Aqui é uma resposta pessoal, mas tu vai contar que ele tem 12 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As figuras que tu for fazer tem que ter 12 triângulos também, mas ele quer em diferentes posições. Então aqui só exemplo de resposta. Você pode ter feito de outro jeito, se você tiver feito com 12 triângulos, e nesse formato do paralelogramo, que isso aqui é um paralelogramo, tá certo o seu. Então as minhas respostas são essas. Pode contar como tudo tem 12 triângulos. É essa mesma figura, só que colocada ela na vertical para um lado, depois na vertical para o outro lado. Mas é a mesma figura com 12 triângulos. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Parabéns a todos. Também espero que vocês tenham acertado o máximo de questões possíveis. Aqueles alunos que prestam atenção na aula, que não pulam etapas, que ouve os áudios do professor, que lê as orientações, que assiste a aula do começo ao fim de explicação, com certeza acertou todas as questões. Agora, aqueles alunos que fingem que assistem a aula, com certeza erraram a maioria das questões. Tá certo? Porque você precisaria ter assistido às explicações nas aulas passadas. Ok, meus queridos? E hoje tem uma surpresa para valer a sua presença na aula de hoje. Né? Para valer a sua presença na aula de hoje, você deverá fazer a seguinte ação no grupo do WhatsApp. Postar uma foto sua com a sua fardinha, se possível, se você tiver farda, segurando o livro de matemática aberto nas páginas 122 e 123, que é desta unidade que a gente está estudando. Beleza? Você vai abrir o livrinho bem bonito e pede para a mamãe, o papai, o irmão, a irmã, o tio, a avó, tirar uma fotinha sua e você vai mandar no grupo do WhatsApp, mas não esqueça de se identificar corretamente, pois vale a sua presença, né? Tá certo? Você vai se identificar como? Eu já disse e vou repetir, tudo que você for colocar no grupo, você tem que colocar o seu nome completo, a sua disciplina, se é de português ou matemática, se é história, se é geografia, no meu caso é o quê? Matemática. E bote o nome do professor também, que é para eu saber que é para mim. Se possível, pode me marcar, ok? Então faça isso e você terá a presença da nossa aula de hoje. Tá bom, meus queridos?
Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Dá um cliquezinho no gostei aí na aula, gente. Dá um up na nossa aula. Essa aula é para vocês, feita especialmente com todo carinho para vocês. Então, não custa nada. Enquanto tu está assistindo a aula, dá um clique no gostei. Beleza? Então é isso. Forte abraço a todos e até nossa próxima aula, se Deus quiser.